Essa é a aula 3 do dia 25/3. Vamos fazer a resolução dos exercícios. Então, a gente tinha lá que Gabi é uma instrutora de, não sei como fala isso, slackline, e ela cobra 25 por hora trabalhada. Então, ele me deu o gráficozinho, lembrando que a quantidade de horas trabalhadas é o nosso X, a variável independente, e o valor recebido é nosso Y, é a variável dependente, tá? Então, vamos lá. A primeira pergunta do exercício é, cadê a pergunta? Pergunta, qual o valor recebido é dado em função de quê? Então, qual o valor recebido é dado em função de quê? O valor recebido é dado em função da quantidade de horas trabalhadas. Quanto mais horas ela trabalhar, mais ela vai ganhar. É óbvio isso, né? B, ele quer saber qual a variável independente. Já falamos, a variável independente é a quantidade de horas trabalhadas. D, ele quer saber qual a variável dependente. Também já falamos, é o valor recebido. D, o que ele quer saber no D? Vamos lá puxar a pergunta do D. Escreva uma lei matemática. Então, nós queremos saber a lei de formação matemática, a lei matemática. Bom, observe na tabela que a gente pode associar o x com o y. Olha que facinho, ó. Y igual a 25x. Deixa eu voltar lá para a gente perceber isso. Olha, 2 vezes 25, 3 vezes 25, 4 vezes 25. Então, ele está constantemente no vezes 25. Tá? Depois a gente vai falar que isso é uma função afim, mas por enquanto basta saber que o y é 25x. O E ele quer saber qual o valor de y quando o x for 20. Só substituir aqui. Quando o x for 20, isso aqui é uma multiplicação, lembrando que tem um pontinho escondido aqui, e a gente faz a multiplicação facílimo. F é o contrário. Ele quer saber o x quando o y for 225. Então, a substituição agora é no y. O y é 250, eu quero saber o x. Ele está multiplicando, ele passa dividindo, e eu acho as 10 horas trabalhadas. Vamos para o exercício 2. Exercício 2, tá lá. É uma historinha de uma fábrica de parafusos. Tá? Ela depende dos milímetros de diâmetro para saber o preço dela. Então, ele quer saber qual é a variável independente nessa situação e a dependente. Bom, a variável independente é a medida do diâmetro da base. Porque olha aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo? O x é a medida do diâmetro da base e o P do x é o preço. Então, essa aqui é dependente e essa aqui é independente. Tá certo? Então, qual a variável independente nessa situação? É a medida do diâmetro da base. Pronto. E a dependente é o preço de custo. B. Qual é o preço do custo de um parafuso cuja base tem 3 milímetros de diâmetro? Então, a gente já tem a formulazinha, tá vendo? Ele me deu o quê? O x ou o y? Se ele quer o preço de custo, é porque ele quer o P de x e está me dando o x. Então, eu só vou substituir. Vou substituir um parafuso de 3 milímetros, que aqui 3, para achar o P de x. E a resposta está aqui, ó. Na verdade, ele quer quando x igual a 3. P de 3, multiplico, faço a primeira multiplicação, claro, e depois adiciono, que deu 0,9. Ou seja, para um parafuso de 3 milímetros, ele vai custar 0,09 reais. O C é ao contrário, ele me deu o preço. Ele está falando que custa 0,11 e ele quer saber qual é o milímetro disso. Então, eu vou substituir ao contrário. O que quer substituir ao contrário? Eu tenho o P de x, o P de x é 0,11. E eu quero saber o x. Passa esse subtraindo, que vai dar 0,05. E passa esse dividindo, que vai dar 0,01. Um dividido pelo outro, 5. Quer dizer que eu tenho 5 milímetros. Quem vai custar isso é o parafuso de 5 milímetros. O D. O D, eu preciso do item B para responder o D. O D é assim, qual é o custo de 500 parafusos com base de 3 milímetros? Bom, no item B, eu sei que um parafuso custa 0,09. Se eu quero 500, basta multiplicar o 0,09 por 500. Que tá aqui.
certo? E o exercício 3. O 3 é o mais facinho, é o que eu mais gosto. Eu adoro esses diagramas, é uma delícia. Eu quero saber o que é o que não é função. Olha, eu falei que para ser função tem que acontecer duas coisas. Todos os elementos daqui tem que ter um relacionado daqui. E apenas um. Então, olha esse aqui, ó. Todos os elementos estão relacionados? Estão. Todos estão relacionados apenas com um? Estão. Então, essa aqui é a função. Beleza. Vamos para o B. Todos os elementos estão relacionados? Estão. Mas todos os elementos estão relacionados com só um? Não. Olha esse 3 aqui, ó. Esse elemento 3 está relacionado com 2. E isso não pode acontecer. Então, o B não é função. E o último, que é o C. O último, que é o C. Todos os elementos estão relacionados? Pronto, já matou aí. O 5 não está relacionado. Então, isso também não é uma função. Tá? Essa foi a correção, essa foi a aula 3.